Imagine que você é convidado para conhecer o restaurante de um renomado chefe, e esse convite é tão específico, tão exclusivo, que algumas pessoas apenas são selecionadas, tem um número limitado de vagas, e o restaurante não é um lugar comum, tá? É numa ilha isolada, ali, cheia de experiências diferentes. Só que quando você chega lá, vai perceber que não vai ser uma experiência gastronômica comum, vai ser uma experiência muito sádica e maluca. E é exatamente isso que acontece no filme O Menu de 2022, que eu vou comentar aqui nesse vídeo. E não se preocupe que esse vídeo não vai ter spoilers, tá? Não vou ficar comentando muito o que acontece na trama. Eu vou falar mais de forma geral, né? Um âmbito mais macro sobre o filme, sobre a crítica que ele faz e trazer alguns pontos positivos e negativos para você tirar sua própria conclusão. E se por acaso sobreviver às experiências nesse restaurante é muito difícil, outra coisa que não é nada difícil é você se inscrever nesse canal, né? Dá o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades antes de todo mundo. E o menu é dirigido pelo Mark Milord, que já teve envolvidos em episódios de Game of Thrones e também da série Succession. E o filme é basicamente um suspense, porém com algumas doses ali de crítica social e até um pouco de humor ácido. E aqui na história a gente vai acompanhar um casal ali, vou colocar essas aspas, que vai ser apresentado pra gente que não é bem um casal comum, né? Não vou falar muito pra não estragar as surpresas aqui, mas enfim, é apresentado pra gente como um casal, que é a Margot e o Tyler, interpretado pelo Nicholas Hoult e também pela Anya Taylor-Joy. E o Tyler é um personagem que meio que logo no início a gente começa a ficar meio bravo com ele, porque ele é meio irritante. Ele é meio que um fã desse mundo gastronômico, ele fica babando ovo pra tudo que acontece, e o sonho dele é estar naquele restaurante. Pra ele é uma experiência, assim, tá sendo o escolhido de Deus por estar ali. E ao contrário acontece com a Margot, né, assim, ela tá indo naquele lugar, assim, porque ela tem uma experiência e tal, mas ela não tá tão deslumbrada, ela não tá impressionada com aquilo, não tá babando ovo pra aquela situação. E depois de algumas apresentações e umas situações excêntricas e diferentes, a gente vai ser finalmente apresentado pro chefe Julian, né, interpretado pelo Ralph Fiennes, nosso querido Voldemort. E todo esse caminho até a apresentação dele vai montando uma imagem de um semideus ali, uma pessoa que é um deus entre nós, um deus da gastronomia, que inclusive é o que muitos enxergam ele de certa forma, né, por mais que eu comentei, nem sabe exatamente aquele mundo gastronômico, não sabe muito por que aquilo é feito, as pessoas meio que perderam um pouco o lado de degustar mesmo uma comida pelo simples prazer de ser uma comida boa, de ter uma arte envolvida, que inclusive é a crítica do filme. Porque nessa experiência gastronômica a gente vai ser apresentado pelo resto dos clientes, tem outras pessoas passando pela mesma experiência, só que eles são públicos, eles são diferentes, mas tem algo em comum, né? Um público que, por exemplo, é composto por críticos gastronômicos, tem uma ex-estrela de cinema, né? Um cara que já foi famoso, mas tá em decadência, tem um pessoal rico, meio playboy, babacão, assim, então é mais ou menos esse público de pessoas que tem grana, tem status, mas não necessariamente apreciam a arte, sabe? Mais ou menos isso. E é exatamente esse o ponto que irritou e deixou basicamente o chefe Julian louco das ideias. E isso é interessante, essa crítica, porque eu já conversei com pessoas do meio gastronômico e parece que rola um pouco disso, né? Não nessa escala, espero que não, né? No sentido de ter uma coisa tão sanguinária assim, mas essa insatisfação, né? Com a questão da arte em si, né? Por exemplo, da pessoa parar de gostar de querer comer uma comida porque realmente gosta, é mais porque ela é instagramável, sabe? Porque é legal, de repente, sei lá, hoje tá na moda a gente colocar abacate avocado, então eu vou postar uma foto legal porque é bonito, mas você sabe por que você come? Você gosta realmente daquilo? Ou é mais o status e o formato daquilo, um negócio mais do Instagram, da vida virtual? Então é uma crítica que eu até entendo, eu não sou do meio gastronômico, mas dá pra se colocar um pouco no lugar. E de início o chefe Julian vai parecer um cara meio que comum, no sentido de ser apenas um vilão, né, que eu acho que seria um grande erro do filme se fosse só isso, acho que ficaria uma camada mais vazia, mas só que aos poucos o filme vai mostrando um pouco da história dele, né, até a Anya Taylor-Joy vai descobrindo algumas coisas, ela percebe o passado desse personagem, que sim, ele já foi muito amante daquele mundo gastronômico, só que aos poucos ele foi perdendo o gosto por isso, e que eu falei, dá pra entender, por causa do status que ele chegou assim, e as pessoas vão por lá por causa do nome dele, não por causa da arte que ele faz, sabe, da paixão envolvida. Então por mais que o filme se chame O Menu e se passe num restaurante, esse filme não é necessariamente sobre comida, é mais sobre o comportamento humano, e acho que aí é o grande acerto dele. E outro ponto positivo que eu posso ressaltar é a própria protagonista, né, a Margot, da Anya Taylor-Joy, que é muito legal, ela tá inserida naquele contexto, porque ela não é aquele perfil de pessoa, sabe, ela é totalmente diferente, então ela é uma pessoa real, basicamente isso, ela não é uma pessoa plástica, fake, por mais que talvez a sociedade não... É engraçado pensar isso, que talvez a sociedade considera ela menos pessoa por causa do que ela faz, da profissão, só que ela é a pessoa mais real, a pessoa mais de verdade naquele momento. Inclusive é meio que buga aquele chefe, não falando muito spoiler aqui, porque ela não é o perfil que ele tava procurando, assim, entre aspas. Ele até fala em alguns momentos, por que você tá aqui? Não era pra você estar aqui, você não é a pessoa que
que, sei lá, você não é igual a eles, você é diferente, você não é essa pessoa. Mas em resumo, eu acho que não é à toa que o Menu é um dos filmes de suspense aí mais comentados dos últimos 5 anos, talvez assim. Eu acho que é um dos mais comentados, eu vou falar bastante sobre ele, eu acho que realmente vale muito a pena, tá? Se você conseguir pegar esse lado da crítica que ele traz, assim, acho que é bem interessante. E mesmo que você não vai muito a fundo nisso, até porque não é uma crítica cheia de alegorias, ela é até mais direta, tem uma outra, né, uma coisa que acontece ali, mas o diálogo dá pra entender, se você não ficar olhando o celular enquanto assiste o filme, você consegue perceber a crítica que ele tá colocando. Mas mesmo que você não vai muito a fundo, ainda é um filme relativamente divertido, vou usar essa palavra, é um bom entretenimento de assistir mesmo que você não pegue todas as camadas de críticas que ele traz. Mas no geral, pra mim, o Menu é um filme nota 8, acho que dá pra dar essa nota sim, talvez até se você for do meio gastronômico, ou tiver alguma experiência nesse meio, acho que vai gostar mais ainda, né, as pessoas que eu comentei que eram desse meio realmente gostaram bastante, porque se identificaram um pouco nisso, mas mesmo se você não for do meio gastronômico, eu acho que não é um filme nichado, é um filme que dá pra conversar com todo mundo, que nem eu falei, isso é um bom entretenimento, um bom filme de suspense. Mas agora eu quero saber, você já assistiu O Menu? Você gostou do filme? Você não gostou? O que você achou legal? O que você achou não tão legal assim? Comente que eu quero saber as suas opiniões. Mas então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, curta e compartilhe com pessoas que gostem de cinema e gostem de filmes de suspense. Eu fiquei falando do Menu aqui, me deu uma fome, inclusive, bater um rango aqui daqui a pouco. Mas enfim, pra fechar, aquele vídeo rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like, ajuda bastante, e assine o sininho das notificações pra saber as novidades antes de todo mundo. Aproveite também e me siga nas redes sociais, que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!